A atuação política no fisco é fundamental para fortalecer as instituições públicas, contribuir na construção de políticas mais justas e garantir os recursos necessários ao atendimento das demandas da sociedade. Mais do que uma questão corporativa, trata-se de uma atuação voltada aos interesses públicos, à justiça fiscal e também o fortalecimento da cidadania. Nós damos início ao 8º e último painel do CONEFAS, Atuação Política no Fisco, a serviço da sociedade. Um espaço de reflexão sobre o papel do fisco na promoção do desenvolvimento social e do bem comum. Eu convido a esse dispositivo de honra o senhor diretor da organização Sintaf, Carlos Brasil Gouveia. Deputado federal pelo PSB, Ildivan Alencar. Deputado estadual pelo PT, Guilherme Sampaio. Secretário Executivo de Recursos Hídricos do Ceará, Zé Ailton Brasil. E o diretor de Comunicação, Cidadania e Cultura do Sintaf, Nilson Fernandes. Boa tarde a todos. Opa, é meio que para acordar também, hein, pessoal? Até porque esse é o momento que a gente sempre considera áureo. Alguns anos atrás, os sindicatos faziam seus movimentos, balançavam suas bandeiras, paralisavam as suas atividades, mas muitas vezes se distanciavam da política. Eventualmente, um ou outro emergia do sindicalismo para chegar ao aspecto político. Mas os sindicatos raramente visitavam o parlamento, raramente tinham um contato direto com os seus representantes, e os representantes também do outro lado. Porque no parlamento a gente precisa de voto, seja ele de esquerda ou de direita. Porque a categoria é o partido, é o maior partido que nós temos. Há cerca de 15 anos, um colega da FENAFISC, chamado Francisco Ítalo, teve uma seguinte ideia. Se nós precisamos dos políticos, nós precisamos ter uma participação política. E foi criada uma comissão de participação política da FENAFISC, que começou a organizar o pensamento, a logicidade, começou a visitar de uma maneira mais frequente os políticos e começou a organizar de uma maneira mais estruturada quais eram os nossos projetos e os nossos sonhos. Essa comissão de participação política da FENAFISC foi muito importante porque os estados começaram a comparar entre si as suas realidades. Nós não sabíamos como era a remuneração ou como era a realidade do Piauí, por exemplo, aqui do nosso lado. Nós não sabíamos o que acontecia lá no Espírito Santo, ou com Pernambuco, o estado que a gente sempre correu atrás. Essa comissão não, desnudou tudo e começamos a trocar ideias. Por que Pernambuco ganhou o dobro do Ceará? Ou por que o Ceará tem tal coisa e o estado do Rio de Janeiro não tem? E nessa troca de informações, todo o fisco brasileiro cresceu. E cresceu pela troca das ideias, mas também a unicidade daquilo que se queria conquistar. E nesse caminho, nós tivemos, aqui no Ceará, muita sorte. Pessoas que se identificaram com a causa fazendária e pessoas que, sendo da categoria e já tinham o talento, assimilaram e assumiram o papel de políticos. E, para nossa imensa satisfação, nós temos
aqui, além de um grande amigo e um grande político que se identifica com as causas fazendárias, que é, hoje, líder do governo, o deputado Guilherme Sampaio. Por favor, aplaudam, a quem eu agradeço a presença. E a presença não se dá aqui não, viu, pessoal? Se dá lá no parlamento, nas discussões e no apoio das nossas causas. Tá? Então, não se limite. E já há muitos anos que ele sempre é um frequente nas nossas atividades e nas nossas lutas. Mas temos também aqui 2 colegas, além de outros que nós temos 2 excepcionais representantes, fazendários, que ofereceram a sua inteligência, ofereceram o seu compromisso, ofereceram a sua capacidade para fazer do Ceará um estado melhor. Nosso colega e amigo Zé Ailton, por favor, palmas para ele. E um deputado federal, colega nosso, que trabalhou com a gente, e que se notabilizou pelo fato da educação. E já está nos anais da história, e as pessoas da educação reconhecem a capacidade e a articulação que ele fez para trazer ao profissional da educação a respeitabilidade que era necessária. Colega, amigo também, Edilvan Alencar. Bem-vindo, Edilvan, também. Essa introdução é uma forma de agradecimento. A partir de agora, me calo, porque quem tem que ficar com a palavra é o Brasil e os deputados que aqui estão. Desde já, gostaria de agradecer ao líder do governo, deputado Edilvan, deputado Zé Ailton Brasil. Mais alto. Eu fico muito feliz em reunir 2 colegas fazendários, o líder do governo aqui, porque isso é uma demonstração de reconhecimento ao trabalho do Sindicato dos Fazendários e ao trabalho dos fazendários. E a minha mensagem é bem breve. A gente não só faz política sendo filiado a um partido ou mesmo somente em época de eleição. Política está no dia a dia. Se faz política no bairro, na associação de bairro, se faz política na igreja, se faz política no dia a dia, no mercado público, no supermercado, e em defesa dos valores maiores que tem, que é um dos maiores valores, que é a cidadania. E nisso eu tenho certeza que os 3 nomes que tem aqui serão um dos maiores defensores no Parlamento Estadual e no Parlamento Federal. E o que nos une aqui e o que a gente pede? A defesa do serviço público brasileiro, não só dos fazendários. E tenho certeza de que nós sairemos aqui mais conscientes da importância de elegermos pessoas comprometidas com o serviço público brasileiro, com o SUS, né, com a independência do fisco, da autonomia do fisco. E vocês já me escutaram muito durante esses 3 dias, eu vou passar a palavra para os nossos colegas, que aqui estão gentilmente, a gente sabe da dificuldade do tempo, então eu vou passar aqui a palavra para o deputado federal Edilvan, para que ele possa, né, dar a sua palavra aos nossos colegas. Obrigado. Pessoal, muito boa tarde aos colegas fazendários, ao senhor, à senhora, aos jovens. Muito obrigado ao Sintaf aqui pelo convite, né? O Brasil, Nilson. Guilherme, aqui o colega do parlamento, que tem um trabalho de destaque, né? Também tem educação como das pautas principais. E o Zé Ailton, conterrâneo lá do Crato, da Nova Olinda, que tem uma história política aí também que nos orgulha. Eu, revendo alguns colegas aqui da Cefaz, né, eu fico pensando, nunca pensei de estar neste lugar de deputado. Nunca na minha vida. Não, assim, as coisas foram acontecendo circunstancialmente na minha vida, né? Eu lembro que eu estava lá, começando no posto fiscal de Queimadas, essa coisa toda. E, em 2007, quando o Cid assumiu o governo do Estado, que eu tinha até alguns senões com ele, porque eu era o coordenador regional da região norte, e tinha uma portaria que obrigava a transferir uns fiscais, eu transferi, ele não gostou, e
fez umas falas assim que eu não gostei. Enfim, ele virou governador e eu recebi um convite para ajudar a então secretária de Educação, Isolda Sela. Era secretária de Educação, tinham chegado aqui, não sabia quem era essa mulher, nunca tinha ouvido falar. Já tem um rapaz que gosta de estudar, não sei o que, era esse rapaz, né? E eu fui trabalhar com ela, uma sexta, um sábado e um domingo. Eu tinha que fazer um organograma, eu gostava, essa coisa toda, organograma, definir as funções, eu sempre gostei disso. Tinha o Promofar, né, é o novo, né, o Promofaz. E quando foi no domingo, eu terminei o trabalho. E ela disse assim, Edilvan, você quer vir trabalhar comigo? Eu digo, eu não posso não, minha senhora, porque auditor fiscal só pode sair para ser secretário, né? Nós somos, tem uma portaria que não permite. Eu não posso trabalhar com a senhora. E fui embora. E ela me ligou na segunda. Você quer ser secretária executiva? Porque as pessoas acham que a gente chega numa determinada função porque não sei quem, tem um pedigree, não sei o quê. Eu cheguei dessa forma. Nunca tinha visto aquela mulher, nem governador também. E eu acabei ficando secretário de Educação por 10 anos. 10 anos, né? E o povo dizia assim, é educação, esse deputado é monotemático, só fala sobre educação. Eu digo, meu povo, tem coisa mais importante. Por que nós estamos aqui? Aqui e aí, por conta da educação nossa. Educação pública interessa a todo mundo. Ao filho do rico empresário, à dona de casa, ao comerciante. Se essa educação não dá certo, o que será de nós, enquanto cidadão? Não tem nada mais forte. Eu recebi uma crítica dela, deputado monotemático. 10 anos secretário de Educação, 8 executivo e 2 titular. Fui presidente do FNDE. Eu vi a educação, ensino médio, Enem, gravidez na infância, escola profissionalizante. Depois fui para o FNDE, ser presidente, a maior autarquia desse país. 65 bilhões de orçamento. Passei 1 ano e 3 meses. Na época do golpe, aquela coisa triste do Brasil, eu estava lá no FNDE. 8 mil obras nesse país têm o nome deste cidadão que vos fala. 8 mil obras, do Rio Grande do Sul ao Acre. Voltei para o Estado como secretário, aí me chamou para ser político, né? Eu disse, eu não sou nem filiado, não faça isso comigo, não. Eu gosto de festa. Eu gosto de festa. Aí disseram assim, não, tu vai ser candidato, e aí tu tem uns 60 mil votos, aí depois tu para ajudar o partido. Aí eu me candidatei. O povo que me encontraram para ser candidato não atendeu mais meu telefone. Eu ligava, cadê o povo? Não. E eu candidato no meio do mundo. E tive 154 mil votos. 154 mil votos de primeiro. E fui para a reeleição, tive 187 mil votos. Né? Eu tive 33 mil votos a mais. Este nome de deputado ainda é pesado para mim. Ainda é pesado. Eu fui para o Icaraí, viu, Alenilda? Encontrei ela na praia, Alenilda na praia, lá em Santa Catarina. Eu fui para o Icaraí há uns 15 dias, aí estava chovendo, peguei um Uber, o cara caiu num buraco. Pá, caiu num buraco, aí começou a esculhambar o prefeito. Caiu o cara, assim, e esses deputados, tudo mandiladão, safado, eu, encolhido lá atrás no carro, um colega meu me cutucou, assim, não faz costas que mim, não. É porque às vezes a gente tem vergonha, eu não tenho vergonha de mim, mas desse congresso aí, que é o pior da história de todos os tempos. Um congresso que votou para não sequer investigar os deputados. O que é isto? Que poder é esse? Estão soberano. O Congresso votou, a Câmara votou e aprovou que nenhum deputado era para ser sequer investigado. O Senado foi que livrou dessa vergonha alheia. E aí, para encerrar minha fala, eu vou falar demais. Agora, eu falava bem pouquinho, não era, Soninha? Agora eu falo muito agora. Eu não abria nem a boca. A Soninha estava ali, não estava, eu vi? A Soninha é uma figura. Eu arranjei para ela ser coordenadora lá do Montes, né? Coordenadora, aí a greve, a Soninha aderiu à greve. Aí e Gilvan, aquela mulher que arranjou, aderiu à greve. Eu falei, o que com a mulher? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que com a Soninha? A mulher estava na porta do secretário, acampando lá. Aí mandaram me chamar para brigar comigo. Eu disse, ela é minha amiga, eu quero mal bem a ela e eu gosto cada vez mais. Depois eu tive uma experiência recente, né, que eu recebi um convite do nosso amigo Evandro, que eu quero muito bem, para ser secretário de Fortaleza. Eu não queria, mas aí o Camilo pediu, mano, aí vai dar um não para este povo, depois é complicado, né? Aceitei, uma experiência nova, Fortaleza, maior desafio, Guilherme sabe o que é, 600 escolas. 600 escolas. Comecei o ano com 20 mil crianças laudadas, com deficiência, terminando com 30 mil.
autismo, TDAH, para mim é o maior problema deste país na educação. Isso é uma questão seríssima, a gente não sabe nem como lidar. Os professores não estão prontos, adoecem também. Né? Foi um maior drama, mas assim, muito rica a experiência. Conseguimos arranjar 7.000 vagas de creche em um ano, tá? E estou de volta ao dito parlamento. Estou de volta ao dito parlamento. Mas, assim, já como pré-candidato no terceiro mandato, já conheço um pouco o estilo do povo, já sei como lidar. Virei um cabo valente, porque se for besta, eles passam por cima. Agora sou valente, viu? Sou valente, né? E assim, muito feliz em revê-los, né? Volta a passar um fio na origem, de onde é que você vem, para onde é que você vai. Eu sou auditor fiscal e é lá que eu vou terminar minha vida profissional. Não aceitei a aposentadoria especial, que eu acho uma vergonha. Renunciei, ó. Eu vou ser aposentado como auditor. A pessoa com 2 mandatos parlamentares está se aposentando. Não aceitei, para eu ter que guardar para o povo. Não aceitei auxílio alimentação. Eu já comi antes, vou comer depois de ser deputado. Não aceitei. Não aceitei auxílio moradia nenhum, nem apartamento, nem os 4. O único auxílio que eu aceito é um de 3.500 e eu repasso integralmente para manter estudante pobre lá em Mossoró estudando, de tabuleiro e de roças. Então, eu procuro ter a minha dignidade. Eu faço campanha olhando para a cara do povo. Digo, eu não sou um cabo safado, não, me respeite. Me respeite, eu gosto de fazer o bem. E eu abraço a causa principal, que é a pauta da educação. Os meninos do Sintaf sabem disso. O meu gabinete é a casa deles lá em Brasília. Ele chegou, eles nem fila pegam, eu vou pegar eles na porta para eles não pegarem fila, eu vou na FENAFIS. As votações, como é que eu faço quando tem votação na área tributária? Cadê o Brasil? Cadê o REM? REM, como é que eu vou votar nesta pauta, pelo amor de Deus? Aí ele vai lá, conversa com o Gilvan, nós vamos votar dessa forma. O meu mandato é a serviço de boas pautas, de boas causas. Tá? É assim, aqui no Estado mesmo, quando tem problema, eu corro atrás do Guilherme, vou lá no Evandro Leitão, e a gente faz esse movimento, e eu sei que está tendo problema, sim, e nós estamos aqui para ajudar nesse momento difícil. Né? Eu estou vindo aqui exatamente consciente do que está acontecendo. Sei a missa toda, não é só a metade da missa, não. E eu confio muito neste cidadão que está aqui ao lado, Guilherme, assim como e no Evandro. Nós estamos aqui não só para falar, papapá, nós estamos aqui para ajudar nesse momento que vocês estão passando. Conte conosco. Um grande abraço para cada um de vocês. As festas, eu vou um monte de festa, agora eu posto bem pouquinho. Para não dar muita confusão. Só quando acaba. O Brasil acabou de sair porque recebeu uma ligação importante, então vou fazer às vezes aqui de mediador. Eu queria passar a palavra agora para esse amigo do Fisco há muitos anos. Eu acho que todos os nossos congressos ele sempre está presente também, sempre nos prestigia e tem usado sempre os seus mandatos em favor da categoria fazendária. O mandato do Guilherme é sempre aberto, as portas são sempre abertas para nós da Fazenda, e já travamos muitas lutas lado a lado, em momentos até mais complexos, e conseguimos ter excelentes resultados. Então, com vocês, o líder do governo, deputado também amigo do Fisco, Guilherme Sampaio. Muito boa tarde. Eu acho que eu vou falar aqui de pé, caminhando, porque eu recebi um convite do Sintaf para participar desse debate na sexta-feira, Dia dos Namorados, na hora de um jogo da Copa e na véspera do Jogo do Brasil. Ou seja, eu estou na dúvida se eu fui honrado com esse convite como deputado ou eu fui punido com o convite como líder do governo. Estou aqui pensando ainda o que é que é. Mas essa alegria com a qual eu participo desse momento, ela decorre dos laços não só político-institucionais, de compromissos e valores comuns, mas também de amizade que eu possuo com o Nilson, meu colega de pós-graduação, há alguns anos atrás, e é uma grande honra compartilhar
essa discussão com o deputado federal Idilvan, o deputado da Educação, mas uma referência nacional, um dos grandes formadores de opinião no Congresso Nacional sobre a modernização da administração pública, a transparência no manuseio dos recursos do seu mandato, a forma como destina as suas emendas, e é um grande privilégio para mim ser interlocutor do deputado Idilvan junto ao Sintaf, como temos feito em várias oportunidades. Como eu tive a oportunidade de, ao comandar a aprovação da Lei Orgânica da Administração Fazendária, ouvir o Sintaf, dialogar com o Sintaf em dezembro do ano passado, e como temos feito reiteradamente desde então, Eveline. E, ao mesmo tempo, participar desse debate aqui com um colega que eu conheci quando foi prefeito do Crato, e eu secretário da Cultura do governador Camilo, e era um dos prefeitos assim que eu mais gostava de trabalhar, de fazer parceria, pela capacidade executiva, né, pela seriedade, que é o deputado e ex-prefeito Ailton Brasil, que eu espero que a gente vá trabalhar juntos daqui a pouco de novo, né, lá na Assembleia Legislativa. Agradecer ao Brasil e a todos o convite. Mas, amigos, além desses laços, né, políticos, institucionais, de valores, de amizade, eu tenho um outro laço com essa categoria, que é o fato de ser filho de um auditor. Então, meu pai era fazendário, auditor da Receita Federal, a Eveline, que está aqui, e que foi mãe de um aluno meu muito querido, né, conheceu, e, então, eu aprendi a ser servidor público com os meus pais. Eu sou filho de 2 servidores públicos, meu pai, professor da UFC e auditor da Receita Federal, a minha mãe, assistente do INSS. E essa convivência formou muito da minha vocação para a vida pública, ao ponto, Idilvan, que se você me perguntar hoje se eu me considero, em uma palavra, um educador, um político ou um servidor público, eu lhe diria de coração que eu me realizo sendo um servidor público. Essa é a minha vocação. E eu aprendi isso dentro de casa. Meus pais eram daquela geração muito idealista dos anos 60, saudar aqui o secretário Alexandre Cialdini, que, em pleno Dia dos Namorados, vem aqui ao Mareiro. Eu acho que ele deve ter reservado aqui o restaurante para um jantar mais tarde, né? Então, eu tenho essa referência familiar, e meus pais eram daquela geração, Nilson, dos anos 60, muito idealista, daquelas escolas da ESAF, da época que surgiu a ESAF, né? Então, que estava formando uma burocracia estatal para que o Estado brasileiro fosse, de fato, includente, capaz de construir políticas públicas de abrangência nacional, de caráter federativo. Então, esses ideais moveram muito a vocação dos meus pais. E eu passei a vida dizendo que não ia ser servidor público. A Eveline conheceu o começo da minha carreira, para depois fazer um concurso que é bem difícil, de 2 em 2 anos, ou de 4 em 4 anos, para ser um servidor público. Então, é isso que me motiva estar aqui hoje, fazendo esse debate, sobre a atuação política do fisco em defesa da cidadania. Esse foi o mote que o Sintaf me propôs. Atuação política do fisco em defesa da cidadania. Mas, antes de falar um pouco sobre isso, porque a trajetória do Idilvan, eu acho que já seria uma resposta a essa provocação, a esse mote. Antes de falar um pouco sobre isso, eu queria lembrar que nós estamos fazendo essa discussão numa circunstância muito específica, muito especial para nos fazer refletir sobre esse tema. Primeiro, nós estamos às vésperas da fase mais crítica de implementação progressiva da reforma tributária, que essa categoria foi protagonista na sua discussão. Então, esse é um fato que constitui o pano de fundo para a gente refletir sobre o protagonismo político do fisco. O segundo aspecto é que essa implementação ela vem par e passo a um tempo em que a revolução tecnológica, de maneira muito acelerada, impõe a todas as atividades, e a atividade fazendária em especial, uma capacidade de renovação em ritmo muito acelerado, utilizando, por exemplo, os recursos da inteligência artificial. Assim como qualquer atividade, o funcionamento do fisco
em pouco tempo, já é assim, vai ser fortemente influenciado por essas tecnologias. E, obviamente, que inteligência artificial é um recurso, mas o senso ético de quem usa esse recurso é que vai resultar num modelo de Estado e de sociedade que nós desejamos alcançar. E quem constrói isso é o servidor público. Quem constrói isso é o fazendário. Quem constrói isso é a decisão política de uma sociedade. E um terceiro aspecto que eu queria lembrar, Edilvan, diz respeito à conjuntura política que nos traz esse ano uma discussão sobre eleições gerais. Então, para a gente falar sobre protagonismo político do fisco, a gente tem que falar da iminência da implementação da reforma tributária, nesse ambiente de rápida mudança tecnológica, num ano de eleições gerais. Porque a implementação da reforma tributária, todos vocês já conhecem, vai trazer simplificação, vai atrair investimentos, vai trazer uma série de benefícios que já foram amplamente discutidos, mas vai impor aos fazendários, vai impor aos fiscos grandes desafios. Desafios de integração federativa e consequências muito naturais sobre a maneira como a luta sindical acontece. Porque se é verdade que a reforma tributária simplifica o sistema tributário, não é verdade que a atividade fazendária será menos complexa. Ao contrário. Ao contrário. Então, se é verdade que haverá uma integração que vai, de alguma maneira, promover uma centralização da política tributária, também é muito verdade que o acúmulo de experiência dos fiscos estaduais não pode ser desprezado, será decisivo. Então, a simplificação desse sistema, a sua integração, ela não pode ser, de maneira reducionista, transformada numa desvalorização da categoria dos fazendários. Porque a desvalorização da categoria dos fazendários, para mim, que sou filho de um auditor, é a desvalorização da escola pública que está sendo construída lá na ponta com o esforço dos fazendários. É a inviabilização dos 3 hospitais regionais que o governador Elmano está construindo, e eu quero, como líder do governo, registrar assim com muito orgulho, o Elmano vai entrar para a história como o governador que mais construiu hospitais regionais simultaneamente da história do Ceará. Maciço do Baturité, Iguatu e Crateús, e já estadualizou Itapipoca, sem falar no hospital universitário, que é um hospital de mais de 800 leitos, já entregue. Elmano vai entrar para a história, ô Nilson, com o esforço dos fazendários, como o governador que universalizou o tempo integral no ensino médio público. E o Edilvan conhece muito bem o que é que isso significa. Vai entrar para a história como o governador que colocou mais de 100 mil alunos da escola pública nas universidades. O fazendário está na origem de todos esses avanços. A gente sempre teve muita dificuldade de dialogar sobre isso com a sociedade. O Cialdini, que é um aficionado pela educação tributária, sempre pauta esse debate, mas os fazendários conhecem muito bem, e como ninguém, as consequências dos efeitos de determinadas decisões econômicas e decisões políticas para o povo. Então, a maneira como o fisco estadual funciona, a maneira como o Estado, de forma geral, vê o papel do fisco e o valoriza, determina diretamente a capacidade desse Estado de servir ao povo. Quando nós discutimos sobre o fisco, nós estamos discutindo a capacidade do Estado de cumprir suas funções constitucionais e produzir justiça social. E isso é política. Por fim, eu queria lembrar o tema das eleições gerais. E eu sei que aqui, nesse ambiente, vai ter gente que pensa de muitas formas e todo mundo conhece a minha orientação ideológica. Eu quero colocar essa avaliação. Eu penso que nós temos 2 projetos em discussão no Brasil nesse momento. 2 visões.
e que tem que dialogar com o protagonismo político da categoria. Na minha opinião, nós temos uma visão que defende o Estado mínimo. Nós temos uma visão que defende privatização. Nós temos uma visão que defende que não é necessário dialogar com a mesa de negociação permanente com servidores públicos, como aconteceu recentemente. Que não é necessário fazer concurso público e que vê servidor público como problema e não como um ativo estratégico para produzir as políticas públicas que vão produzir justiça social. Nós temos uma outra visão, Soninha, que é uma visão de um Estado forte, um Estado capaz de produzir políticas públicas e executá-las, um Estado que recupera sua mesa de negociação e, ao invés de passar 4 ou 6 anos sem dar aumento de salário, recupera a mesa de negociação para voltar a dar aumento de salário. Eu quero dizer que eu, como líder do governo, me dediquei muito para que o governo do Estado do Ceará garantisse ganho real para os servidores públicos nos 2 últimos anos, que foi o período em que eu estava na liderança do governo. Eu acho que isso é uma responsabilidade política de quem se apega aos princípios que me movem na vida pública e movem o meu partido. Portanto, eu entendo que, quando a gente discute esses 2 modelos, a gente deve, inevitavelmente, raciocinar que tem um conceito de Estado que dialoga mais ou menos com o nosso conceito de fisco. E isso será decidido nessas eleições. Portanto, eu quero dizer que o tema proposto para essa mesa, Ailton e Gilvan, não é oportuno somente, é um tema imprescindível. Imprescindível para o fisco, imprescindível para o serviço público, imprescindível para a sociedade. Não podemos deixar para a hora da eleição para fazer esse debate, respeitando as posições divergentes. Eu estou colocando a minha. Tem gente que coloca muita qualificação, outras. E a gente precisa preservar esse espaço democrático. Mas se omitir no protagonismo político de uma categoria que entende muito bem o que é um fisco não funcionar, ou funcionar a serviço de poucos, seria um erro grave do Sintaf. Por isso eu quero concluir, Nilson, agradecendo muito essa oportunidade e esse convite, que às vezes, quando a gente está na liderança do governo, se tornam oportunidades raras, porque a gente fica refém dos deputados, né, Cialdini, negociando os seus projetos, fica refém do plenário da Assembleia Legislativa, mas eu quero dizer para vocês que me realiza muito a oportunidade de reencontrá-los, fazer esse debate, aprofundá-lo, qualificá-lo, porque eu não acho que há espaço para omissão quando a gente é servidor público e a gente compreende muito bem o efeito do nosso trabalho cotidiano na vida das pessoas mais simples. E eu acho que os fazendários compreendem muito bem. E eu, pelo exemplo de casa, compreendo muito bem os fazendários. Viva o fisco do Estado do Ceará. Muito obrigado. Obrigado, deputado. E agora teremos a oportunidade de escutar o ex-prefeito do Crato, ex-deputado estadual, nosso colega, companheiro, Ailton Brasil. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar com todos vocês, revendo vários amigos e amigas. 12 anos fora da Secretaria da Fazenda, Cialdini, é um bom tempo, viu? Mas estamos aqui para a gente conversar um pouquinho. Quero aqui, primeiro, cumprimentar aqui o Brasil e o Nilson, em nome dele, cumprimentar todos os fazendários, cumprimentar aqui o nosso colega Gilvan, deputado federal, que tem feito um grande trabalho pelo Estado do Ceará. Eu não vou dizer só pelo Estado do Ceará, pelo Brasil. E Gilvan tem defendido bandeiras importantíssimas para o trabalhador e para a trabalhadora brasileira, em termos gerais, para o Brasil inteiro. Então, Gilvan, para nós, fazendários, é um grande orgulho ter você hoje representando o Ceará e representando todos nós, fazendários. Eu acho que a gente tem, às vezes, a gente fica reclamando sobre o nosso papel, Miranda, de fazendário, mas nós somos muito bons mesmo. A realidade é que nós somos muito bons.
tem várias pessoas de destaque aí. Se você olhar, você vê aí a Fernanda, o Cialdini aqui, o Idilvan e tantas outras pessoas que têm representado a Secretaria da Fazenda e têm sido orgulho para todos nós. Então, acho que os fazendários merecem uma salva de palmas por dar exemplo para o Brasil, por ter trabalhado muito por este país. Cumprimentar aqui o nosso amigo, deputado estadual, Guilherme. O Guilherme realmente é um grande representante aí do governo, mas, Guilherme, você tem defendido a pauta dos trabalhadores e das trabalhadoras com muita garra. E não é fácil você exercer o papel de líder de governo e, ao mesmo tempo, estar ao lado dos trabalhadores, porque a pauta, geralmente, ela diverge um pouco. Mas você tem feito esse trabalho com muita maestria e sabedoria. Você continue nesse papel, defendendo o governo, mas defendendo também os servidores públicos que merecem da defesa de todos os parlamentares que estão ali. E cumprimentar todas as mulheres na pessoa da Ivani. Foi nossa presidente aqui da CAFAS, e em nome da Ivani eu quero abraçar todas as mulheres. Bom, gente, como eu falei, 12 anos fora, tive a oportunidade de ser deputado estadual por 2 anos. Nosso gabinete, quando eu estava como deputado, o sindicato sabe, era aberto a todos os servidores, a todos os sindicatos, não só ao Sintaf, mas os servidores de uma maneira geral, todos os sindicatos. Nos procuravam, não era isso, Liduíno? Estávamos ali, o Liduíno, o Miranda passou várias vezes, onde a gente discutia pautas, e eu lembro que, como deputado, uma das primeiras dificuldades que eu tive, o governo estadual enviou para a Assembleia Legislativa a reforma da Previdência. E, naquele momento, eu disse para o Camilo o seguinte: eu estava disponível, Helenilda, para votar as pautas do governo, mas tinha 2 pautas que eu não poderia ser contra. Era a pauta, quando interessasse, quando tivesse os interesses da região do Cariri, especialmente da minha querida cidade do Crato, e do servidor público. No momento que fosse para prejudicar o servidor público, eu não me sentiria à vontade, não poderia estar, naquele momento, votando contra o servidor público. E o outro era contra a minha cidade. E, assim, eu mantive os 2 anos como deputado. E aqui o Miranda lembra muito bem dessa questão, na reforma da Previdência eu tive que ser contrário, porque eu estaria ali desfazendo um compromisso que eu tinha com os servidores públicos. Então, hoje estamos aqui para a gente discutir um ponto, e aqui o nosso líder foi muito feliz quando mostrou a atuação do governo do Estado hoje. Mas eu quero falar também um pouco sobre a atuação política no físico a serviço da sociedade. O Idilvan conhece muito bem o Congresso Nacional e disse uma frase que realmente é verdade: nós temos o pior Congresso que o Brasil já teve. Infelizmente, essa é a realidade. Vocês verem aí, ultimamente, o que tem acontecido na Câmara dos Deputados, onde a pauta dos trabalhadores e das trabalhadoras não é prioridade, as prioridades são outras. Por isso, a gente precisa também ter a compreensão. Como é que se comporta o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados hoje? Você tem 3 segmentos aí: agropecuária, a bancada evangélica e a bancada da segurança pública, onde elas formam as 3 grandes bancadas, dividindo ali a pauta de interesse, ou dos evangélicos, ou do agronegócio, ou da segurança. E o físico, ele sempre é esquecido e não é discutido a questão dos interesses. E quem financia tudo isso? É o fisco. É a receita, é fruto do nosso trabalho. E a gente esquece. Então, para que a gente possa fazer realmente essa reflexão, nós somos os responsáveis com o nosso trabalho, com a arrecadação, para suprir as necessidades da educação, saúde e infraestrutura. Mas nós não temos, a nossa representação de fisco, ela é muito restrita, é muito pouca. E a maioria não conhece o que é tributação e arrecadação. Então, isso é uma grande dificuldade. Nós tivemos agora uma pauta bomba aprovada no Senado do agro. Por quê? Porque uma bancada forte. Então, a gente também tem que se fortalecer, Gilvan, como bancada, e você conhece muito bem isso aí, porque você tem tratado lá no Congresso a pauta da educação. Ela não tem a importância que essas 3 grandes... Da educação são 12. Aqui, você, quando olha a média do agro, 347 parlamentares. Por quê? É ali onde estão os grandes recursos. Você vem para a pauta da segurança, 250, e dos evangélicos, que tem crescido muito,
228. Quando você, 12 para a educação, quando você vai para o fisco, ainda acho que é bem pior. Então, a gente precisa ver essas pautas que realmente é quem faz o governo avançar. E aí, se praticamente toda política pública depende da arrecadação, porque a defesa institucional da administração tributária possui mínima capacidade de mobilização política do que os setores específicos da economia ou grupos organizados da sociedade, como eu falei há pouco tempo. Ninguém vota na arrecadação. As pessoas votam o quê? Saúde, educação, infraestrutura. Aquelas pautas que empolgam. Mas a arrecadação, às vezes, você tem ali como obrigação. Geralmente, a gente tem como obrigação. Então, não é uma pauta fácil para que você possa enfrentar e que você possa discutir. Porque, geralmente, a sociedade não é agradável à sociedade. Essa é a grande realidade. O desafio do fisco é mostrar que nenhuma dessas políticas para a educação e saúde existe sem uma administração tributária forte. Por isso que a administração tributária ela tem que ser forte, para que a gente possa suprir essas atividades de bens e serviços. O que fazer? Existem muitos grupos. O que fazer? O que nós devemos fazer? Ampliando a representação política do fisco. É importante essa discussão e o nosso sindicato, as nossas associações têm discutido muito essa representação do fisco muito mais forte, que a gente possa estar mais presente no Congresso, nas discussões. Então, esse é um ponto. Nenhum grupo de interesse relevante abre mão da representação política. O agronegócio, a frente parlamentar municipalista, a questão dos evangélicos, da segurança pública, tem também a turma da bala, né, Edivan, que está na segurança pública. Então, por que ele se torna forte? Porque eles têm um grande grupo de representação lá dentro do Congresso Nacional. Então, a gente precisa, sim, ampliar a representação política do fisco no Congresso, na Assembleia, em todas as casas legislativas. Incentivando candidaturas oriundas das carreiras fiscais. É importante incentivar, o sindicato há muito tempo trabalha com essa questão de incentivar candidaturas de pessoas da área de tributação e arrecadação e fiscalização, para que a gente possa ter essa defesa muito mais forte dentro das câmaras legislativas. E eu não vou dizer só do fisco, dos servidores públicos de uma maneira geral, porque quanto mais representantes de servidores públicos nós tivemos no Congresso, melhor será a defesa e, com certeza, os nossos direitos serão muito mais bem preservados. Nós estamos num ano de eleições gerais, onde vai fazer uma grande diferença a pauta que está se apresentando. Você já viu o candidato a presidente aí falando o seguinte: se for eleito, não existirá mais correção de salário de aposentado real. Vai rever os benefícios sociais. Então, é bom a gente fazer essa reflexão. Nós precisamos ter pessoas mais comprometidas com os trabalhadores e com as trabalhadoras brasileiras. Apoiando parlamentares comprometidos com a administração tributária. No caso aqui, nós temos o nosso amigo, líder do governo, Guilherme, que tem se comprometido com essa questão da nossa pauta. Então, a gente precisa também apoiar parlamentares comprometidos com a administração tributária. Ocupando os espaços de debate público que o sindicato tem feito, que a gente possa participar de todos os debates na Assembleia, no governo federal, mostrando quais são as nossas pautas e o que nós esperamos desse Congresso, o que nós esperamos dos deputados e senadores. Agora mesmo, como o Edivan falou, nós estamos tendo uma pequena dificuldade com relação a alguns pleitos nossos. Nós só poderemos avançar se nós tivermos o apoio, se tivermos uma boa discussão com o governo, com a liderança do governo, com os deputados estaduais. E esse é o papel
nosso, é o papel do nosso sindicato, das nossas associações, para que esteja junto com todos os servidores, fazendo esse debate e ampliando esse debate. Por isso que é tão importante a gente estar nas associações e nas casas legislativas, para que a gente possa, sim, enfrentar esse debate de cara e conseguirmos aquilo que tanto nós precisamos. Tudo isso através do diálogo e da conversa. E o nosso sindicato tem sido referência nesses termos. Defendendo a independência da administração tributária. E aqui é um item que nós temos que lutar muito, Gilvan. A questão da independência tributária. Nós não estamos pedindo privilégio para ninguém, meu caro Guilherme. Nós queremos que a administração tributária realmente seja forte. Para isso, a autonomia da administração tributária não é uma pauta corporativa, é uma garantia para a sociedade, que a arrecadação, a fiscalização e a gestão tributária serão conduzidas com critérios técnicos, estabilidade institucional e a legalidade. Por isso, é urgente, nós precisamos dessa, meu caro secretário de Planejamento, dessa autonomia tributária. É pauta que a gente possa lutar no dia a dia, assim, porque aí nós conseguiríamos ser muito mais forte e, assim, termos muito mais, atingirmos muito mais os objetivos muito mais fácil. Defender a administração tributária não é defender privilégios, é defender a garantia de recursos para o Estado, ofertar saúde, educação, infraestrutura, segurança e desenvolvimento social para a sociedade. Que aí eu quero finalizar parabenizando o sindicato por essa discussão e que com essas pautas a gente possa realmente enfrentar, mostrar para a sociedade a importância do fisco, porque geralmente os servidores do fisco, não só do Ceará, mas de uma maneira geral, eles conhecem bem a área tributária e quem supre todas as necessidades do Estado somos nós, fazendários municipais, ou estadual ou federal. Então, a todos aí uma boa tarde. Essa era um pouco que eu gostaria que a gente fizesse essa reflexão. Obrigado, deputado Zé Ailton, deputado Edivan, deputado Guilherme. Vamos só, né, refazer. Eu gostaria de fazer 2 registros. Primeiro, registrar a presença do nosso colega, secretário de Planejamento do Estado, Alexandre Cialdini. Por favor, palmas para ele. E, na hora certa, também, registrar aqui a presença da nossa ex-secretária, Fernanda Pacobaíba. Por favor, palmas para ela. E dizer também, pessoal, da nossa alegria de poder estar fazendo esse debate franco, aberto, e também poder abrir para eventuais perguntas que queiram ser colocadas. Tá? Daqui a pouco, quando concluirmos esse painel, nós vamos ter uma homenagem que nós vamos fazer a uma colega nossa, o Pinheiro vai fazer uma apresentação, e logo depois nós teremos o cajado de cedro, que é o reconhecimento àqueles colegas que dedicaram a sua vida, seus pensamentos a esse sindicato e à nossa categoria fazendária. Então, por favor, aqueles que tiverem interesse em fazer alguma pergunta... Perfeito. Gostaríamos de convidar, então, para que viesse fazer parte aqui desse espaço, os colegas Fernanda Pacobaíba e Alexandre Cialdini. Organizando aqui o nosso espaço.
Bom, já que eles foram convidados a subir, né, eu gostaria de passar a palavra. Cialdini, por favor, não fique chateado, mas sempre, damas first, né? Ok? Ladies first. Por favor, Fernanda, fique à vontade. Boa tarde, gente. Primeiro, agradecer o convite do nosso presidente, chamo de presidente, né, presidente, você sabe. Enfim, de toda a diretoria do Sintaf, agradecer aos meus companheiros aqui, nossos companheiros ilustres, a cada um de vocês que aqui está. Obrigado por me acolherem. Estou aqui só para dar uma boa tarde e desejar aqui que esse painel seja bem rico para todos. Obrigada, viu, gente? Alexandre, por favor, pode dar uma palavrinha também? Bom, boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Eu ouvindo aqui o Zé Ailton fez na prática, no Crato, o que ele falou aqui. Eu participei no Crato. Zé Ailton reformulou o Código Tributário do Crato e o artigo 2º do Crato incluiu a educação fiscal. Eu defendi na Câmara dos Vereadores do Crato, com Carlos Eduardo, o Código Tributário. Então, o que ele falou aqui fez uma prática no Crato. Alegria de estar aqui com meu amigo Edivan. E Edivan é o seguinte, a trajetória também de evolução da qualidade educacional passou necessariamente pelo Edivan. O que tem de legislação no parlamento brasileiro hoje passa necessariamente por toda a expertise que o Edivan desenvolveu. E o Guilherme aqui ao meu lado, pessoal, e aí, obviamente, estamos há 2 anos, o Guilherme como líder do governo e eu como secretário de Planejamento, estamos há 2 anos. O Guilherme pautou no governo a importância da mesa de negociação. Então, a VPNI, a Lei Orgânica do Fisco, necessariamente passou pela liderança do Guilherme. E esse papel dele, né, de protagonismo parlamentar foi muito importante para que a gente pudesse negociar nesse ano, pessoal, com 16 categorias, revisão de planos de cargos, revisão de melhorias salariais, implantação de concursos, né? Então, assim, teve um papel extremamente importante. Alegria estar revendo a Fernanda aqui conosco, uma alegria substancial também, porque uma secretária que deu muito apoio à educação fiscal no período de sua gestão, e outras ações também, obviamente. E hoje no FNDE, o apoio que a Fernanda concede aos municípios é impressionante. Inclusive, tive com alguns prefeitos e eles me disseram, viu, Fernanda, não tem uma vez que eu ligue para a presidente do FNDE que ela não deixa de atender. Então, eu constatei isso, porque com as caravanas que a gente tem feito, com o Programa de Governança Interfederativa, apoiado pelo governador Elmano de Freitas, e agora relembrando, né, o grande programa que o governo está lançando sobre educação financeira, quem não se inscreveu ainda, aproveite a oportunidade, é um programa inédito no mundo, eu não estou exagerando, não tem local no mundo e um governo que tenha protagonizado um programa tão importante para a sociedade brasileira, que vai lidar com dinheiros, lidar com prevenção e precaução de fraudes e lidar com um problema que hoje é uma patologia social na sociedade, que são os jogos. Então, é uma alegria novamente estar aqui com todos vocês e obrigado ao Sintaf pela oportunidade. Pessoal, 3 coisas que são fundamentais. Feliz do Estado, que tem tão competentes colegas, disponibilizados para melhorar a vida do nosso povo. A Fernanda está em Brasília, num cargo que o Edivan também já ocupou, né? Num cargo de extrema importância para o Brasil, para todo o país. Eu não sei qual é o orçamento, mas deve chegar a 130 bilhões. Estão sendo geridos por ela. E olha a importância disso, não é só para o hoje, é sobretudo para o futuro.
Uma série de projetos estão sendo apresentados, e a gente vê a evolução do processo educacional do Brasil. Claro, tem muita coisa a melhorar, não é? Guilherme e Gilvan, que são bem ligados à educação, tem muita coisa a melhorar, mas esse processo tem fazendários do Ceará que nos enchem de satisfação, eu vou usar a expressão de orgulho, pelo fato de estarem atuando. Eu sinceramente espero. Nós estamos passando por um momento delicado, todos sabemos. Aproveito para fazer a minha propaganda, que segunda-feira nós vamos ter um ato em frente à Fazenda, e é importante que todos estejamos lá. Estejamos lá. A democracia nos permite isso, e nos permite que façamos as nossas manifestações de maneira ordeira, querendo sempre o melhor para esse Estado. Nós não queremos puro fazendário. O fazendário ele precisa ser reconhecido para desempenhar melhor o papel para a sociedade cearense, como já foi dito por tantos aqui nesse espaço. Então, lembremos, segunda-feira, 9h da manhã, em frente à Cefaz. Mas eu também, além de abrir a palavra, eu queria fazer uma pergunta que pode ser de maneira bem aberta, em relação ao esse ano político. Esse ano político é de extrema importância. Quem esteve aqui desde o início do nosso congresso, viu aqui o Leandro Demore falar que é agora um passo adiante ou um retrocesso que pode ser visto. Nós estamos, enquanto nação, sendo atacados por um poder hegemônico externo, o que suscita uma reflexão mais profunda de que tipo de postura nós queremos ter diante desse fato. O Brasil, geopoliticamente, ele tem uma representatividade muito grande, tem riquezas que são o tempo todo estão sendo procuradas, e vai depender muito de como nós vamos nos portar estrategicamente ou não, para garantir que realmente esse país chegue ao futuro. A gente sempre foi o país do futuro, mas a gente pode chegar, de fato, no futuro com uma qualidade melhor para as nossas famílias. Vocês que circulam em Brasília, vocês que circulam entre as personagens que decidem sobre o Brasil e sobre o futuro do Brasil, sem querer comprometer na Justiça Eleitoral nenhum tipo de colocação, que atitude o Brasil deve adotar diante dessas novas ameaças que estão sendo colocadas, principalmente pelo governo americano? Alguém se pronunciaria? E Gilvan? E Gilvan levantou assim um olhar, como quem disse, quero falar. Ai, ai. Chega suspiro, eu chego suspiro. Quando eu cheguei no Congresso, né, a Câmara dos Deputados, lá fica a mesa diretora, a esquerda se posiciona deste lado e a direita desse lado. Aí vem, né, PT, PSOL, PSB, PT. E aqui vem, PSB. Tem gente que não passa de um lado para o outro. Só para você entender que lugar reimoso. Já pensou, você está num lugar que você... eu nunca falei na tribuna do lado de cá, a gente só fala do lado de cá. Como é uma coisa tensa, né? Só contar uma historiazinha. E aí, logo em 2019, teve uma deputada que estava lá sentada, e aí notícia que mataram o marido da mulher, da deputada. Aí o presidente parou, um minuto de silêncio, nós rezamos, um choraram, abraçaram a mulher. No outro dia, quem matou o marido foi a deputada. Eu falei, onde é que eu vim parar, né? Eu que vivi no meio dos professores, autor fiscal, era uma mulher como Flor de Lis, né? Que eu soube que ela está solta e vai ser candidata de novo agora. Aí eu digo, onde é que eu vim parar, meu Deus? A mulher que nós choramos ontem, a gente que foi que matou o marido. É este o Congresso Nacional. Eu fiquei assustado. Deu vontade de voltar para a casa da mamãe. Mamãe correr para... Não. Enfim, pois é. Mas, na verdade, o contexto é muito contaminado por uma discussão rasa. As pessoas não querem mais ler
Eles veem uma história de 15 segundos, aí debate o assunto como se soubesse de alguma coisa. Então, isso é que faz muito mal ao país, essa falta de conhecimento, de debate profundo, né? Por exemplo, tem gente que tem raiva de mim só porque eu sou do PSB, porque nem me conhecem, sabe? Fica uma coisa tão difícil, é tão difícil esse misto, esse exercício da política hoje, porque as pessoas, elas têm uma linha divisória, gosto, não gosto, tem raiva, e fica muito difícil. E no nosso papel, né, nós que estudamos para estar nesse lugar, é aprofundar o conhecimento. É aprofundar o conhecimento. E também sermos exemplos, no sentido de não acirrar mais ainda, sabe? Às vezes eu acho que eu fico vendo assim, ó, a gente prega, a gente tem que ter calma, briga na hora correta, mas nesse debate político a gente precisa criar a oportunidade das pessoas escutarem. A coisa que eu mais faço enquanto parlamentar é palestra e debate, é o que eu mais gosto. Por exemplo, eu sou um deputado do estado do Ceará, mas eu estava ontem em Teresina. Eu ando o Brasil inteiro, porque como a educação só tem 12 parlamentares, a gente tem 27 estados, né, então eu ando o Brasil inteiro discutindo, conversando. Eu vou lá para Santa Catarina, sim. É para lá que eu tenho que mesmo conversar com os professores, os educadores. Eu digo, meu povo, vocês estão a favor de alguém que acabou com a aposentadoria especial de vocês, que tal? Vocês vão trabalhar mais tempo agora, professores. Então, é esse tipo de trabalho que eu executo no Brasil todo. Né? Eu vou para todos os estados do Brasil, para a região norte, para debater a educação. Aí, por exemplo, eu vou palestrar nos institutos federais, né? O Instituto Federal, porque vocês sabem do pé de meia, né? O governo federal criou um pé de meia, para que acabasse a evasão escolar, que era 37% dos alunos não terminaram o ensino médio. 37%. Tem lugar que zerou. Zerou, porque todo mês ali R$200 faz uma diferença e tal. Aí eu vou palestrar, aí eu me disse assim, aí eu falo assim, inclusive eu estou na comissão de educação, eu sou o vice-presidente, o Nicolas é o presidente, a gente começa a bater palma para o Nicolas. Eu digo, Nicolas, vamos no Google, todo mundo. Ele votou contra o pé de meia, ele é contra o pé de meia, meninos. Ele é contra o pé de meia, ele é contra a escola. Ele é a favor da escola domiciliar em casa. Então, só para você entender a dificuldade que a gente tem dessas ameaças em contexto político. Mas nós, enquanto formadores de opinião, pessoas que leem, nós temos a obrigação de qualificar o debate. A única chance que nós temos é qualificar o debate. É a única chance que nós temos. É isso que eu faço no dia a dia. Perfeito. Eu queria passar a palavra também agora à nossa colega Fernanda Pacobaíba. Por favor, Fernanda. Nilson, você falou de hegemonia, de que forma a gente se prepara, não é isso? Nesse contexto político também, acrescentando um pouco o que o Edilvan falou, que, de fato, Brasília é um lugar muito peculiar, né? Eu acho que a gente falava semana passada, deputado, né? A gente estava no evento lá em Barbalha, e aí eu dizia, ser secretária de Fazenda é complexo, mas é playground de criança comparado a estar em Brasília. É impressionante como Brasília é extremamente complexo, porque tem muitas outras, eu diria, dificuldades que tornam espinhosa, né, as missões por lá. E aí, eu me lembrei, como eu fui a secretária da pandemia, e eu fico pensando que o brasileiro, nesse momento, ele precisava refletir sobre a necessidade de nós termos verdadeiros estadistas. Foi trágica a situação nossa aqui na pandemia. O Ceará teve a maior queda de arrecadação da história, 42% no mês de maio de 2020, e nós só viemos receber o recurso que foi aprovado pelo governo federal lá para junho e julho. Enquanto isso, a gente tinha um presidente que ficava passeando de jet ski, que ficava frescando com a cara dos outros, como a gente diz aqui no Ceará, né, com as pessoas que estavam doentes, ficava enaltecendo um caráter supostamente masculinizante, que ele era forte, que vencia tudo, imbrochável, né? Ridículo isso. Então, assim, o planeta está passando por uma transformação tão complexa, as questões ambientais, essa remodelação da globalização. Ao invés de nós termos um mundo plural, a gente está voltando a viver em caixinhas. Então, isso torna necessário que a gente olhe o rol de candidatos também nesse ano eleitoral e diga assim,
quem que pode ter aptidão para enfrentar esses riscos? Eu sou muito parte em falar isso, não sou candidata, mas eu acho que o Edilvan falou dessa qualificação do debate. A gente precisa, sim, nós que somos uma categoria fazendária, que tem que tomar decisão baseada em dados, gente, tem dados às fartas da qualidade de um governo para a qualidade de outro governo. E eu me lembro demais, o ministro Camilo, o senador Camilo, sempre repete, para a gente receber o dinheiro do FNDE, a gente precisou entrar na justiça, porque as creches, foi isso que eu assumi em 2023, 5.000 obras inacabadas e paralisadas, porque depois que tiraram a Dilma do poder, praticamente a educação parou. Né? Então, assim, é muito complexo a gente falar num país que tem tantos dramas na educação, é dramática a situação, a gente já evoluiu muito, mas o Brasil ainda precisa evoluir mais ainda, e a gente colocar esse tema como se fosse um tema de segunda pauta. Então, essas pessoas, né, e aí eu defendo demais o governo do presidente Lula, porque hoje a gente tem dados às fartas da qualidade do trabalho que está sendo realizado, se comparado às gestões anteriores. E, no plano internacional, eu acho que o brasileiro precisaria estar focado. Essa questão do like, hoje eu falava também na inauguração de uma quadra lá em Trairi, que foi ontem onde é que eu estava ontem, meu pai? Eu estava em Chorozinho, foi. Estava em Chorozinho, são muitas. Só essa semana, se eu lhe contar. E aí eu dizia, é tão interessante, Edilvan, tem deputado, você citou um aí, que hoje eu olhei uma publicação do cara falando de homeschooling, e ele dizendo assim, como é que você entrega o seu filho para uma pessoa que nem conhece, falando do professor. Gente, o professor é transformador de vida. Eu tenho professores que eu nunca me esqueci na vida. Pessoas que não têm conexão relacional comigo nenhuma, mas transformaram minha vida para melhor. Como é que você duvida de um profissional desse? E aí, ontem eu falava assim, interessante, esse pessoal tem centenas de milhares de seguidores. Eu nunca vi esse povo inaugurando uma escola, uma creche, dizendo que vai mandar dinheiro para alimentação escolar. Eu não vejo isso. Eu não vejo. Eu só vejo, como eu tenho visto aqui no Ceará, que outro dia eu tive uma briga com o prefeito aqui, o prefeito, um deputado desse que sai olhando essas obras inacabadas, aí veio dizer, está vendo aqui? O ministro da Educação é do Ceará, Camilo, o governador Elmano disse que apoia, o presidente Lula disse que apoia e a obra está inacabada. Eu digo, prefeito, diga a ele que quem parou a obra foi o patrão dele. Foi o Bolsonaro que parou essa obra, não foi o Lula. O Lula está retomando. Então, assim, são essas coisas que as pessoas... E tem não sei quantos mil likes para uma coisa dessa, viu, Edilvan? O povo acha bonito. Eu digo interessante, a obra está parada aí desde a gestão que tiraram a presidenta Dilma, e a culpa agora é do Lula e do Camilo. Então, essas coisas que a sociedade cai e a gente não faz esse juízo de valor. Então, assim, eu falo com muita tranquilidade, mas busquemos estadistas, gente, pelo amor de Deus. Não dá para cair esse celular, isso é uma desgraça na mão da gente, porque a gente não aprendeu a usar. E a gente escorrega mesmo, porque vai pelo visual, vai pelo superficial e esquece de olhar especialmente a realidade das pessoas. A educação ainda faz muito sentido. Uma quadra escolar, que é o equipamento mais singelo que a gente tem, vocês não têm dimensão da alegria das pessoas inaugurando uma quadra dessa. Tinha 13 anos que estava esperando. Os meninos pareciam que estavam assim na final da Copa do Mundo. Quer dizer, pode ser que para mim, que estou aqui no Meireles, isso aqui dali não faça diferença nenhuma. Para o meu filho, que vai para a quadra e ainda bota boneco. Agora, para aquele meninozinho ali, aquela vida foi transformada. Então, é isso que a gente tem que estar pensando. E o fazendário é um fundamental ator nisso. Porque, se não tiver arrecadação, não tem quadra, não tem escola, não tem alimentação escolar, não tem ônibus, não tem nada. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigado, Fernanda. Bom, o tempo está passando, e passou rápido, hein? Passou bem rápido. Eu queria abrir para que cada um pudesse dar a sua mensagem, deixar a sua mensagem aqui no nosso congresso, no 10º Conefaz. Por favor, deputado Guilherme. A Fernanda, gostaria de falar mais alguma coisa? Vamos passar para o deputado Guilherme, por favor. Obrigado. Bom, gente, eu quero agradecer muito essa oportunidade, ao convite do Sintaf, ao privilégio de estar ao lado dessas pessoas, diante dos fazendários que permitem que nós, na Assembleia, na tribuna da Assembleia, possamos anunciar
avanços que são tão importantes para o povo do estado do Ceará, como eu falava agora há pouco, como eu citava agora há pouco, na educação, na saúde. Eu quero, inclusive, tratar de um tópico que é áspero e que poucos governadores enfrentam, que é a segurança pública. A principal política de prevenção da violência do estado do Ceará é a educação. E o governador Elmano está fazendo o maior investimento da história da educação pública no Ceará, de 1,6 bilhão de reais, na construção de 138 escolas de tempo integral com um padrão de qualidade equivalente ao do Aritsá. Eu sou do ramo, então eu conheço bem, né? A principal política é a educação, de prevenção. Mas é necessário deixar o nosso povo viver na periferia, dar limite à ação de organizações criminosas que não é do jeito que o presidente americano classificou, com outros objetivos, mas tocam o terror nas comunidades mesmo. Então tem que dar limite, tem que ter lei, tem que enfrentar. E o governador tem sido muito firme nesse enfrentamento, investindo na contratação de profissionais de segurança, quase mais de 5 mil, investindo em viaturas com blindagem, investindo num sistema de metas integradas, que a cada 4 meses, quando a gente reduz os homicídios, atinge a meta do policial, do soldado, até o coronel, recebe R$2.000 de bônus, do oficial investigador até o delegado de polícia, recebe R$2.000 de bônus, de acordo com metas de redução de homicídios. Nós estamos muito longe de onde a gente quer chegar para as pessoas terem sensação de segurança, mas a gente tem que celebrar cada passo dado nessa direção. Nós tivemos o mês de janeiro agora menos violento da série histórica desde 2019. Nós tivemos o mês de fevereiro menos violento da série histórica. Nós tivemos o carnaval mais pacífico desde que as medições começaram a ser feitas com seriedade. Nós tivemos o mês de março menos violento da série histórica. Nós tivemos o mês de abril menos violento da série histórica. O mês de maio menos violento da série histórica. A Semana Santa mais pacífica da série histórica. Isso indica que nós estamos ainda longe de onde queremos estar, mas estamos na direção certa, prevenindo e dando limite a criminoso, à violência, a quem corrompe a nossa juventude, que nós queremos botar na escola. E eles estão querendo botar numa escola do crime. Então é preciso ter muita clareza, e eu venho de uma tradição que muito tempo teve dificuldade de discutir política de segurança pública, então a gente tem que ter muita humildade para ouvir como é a vida do povo, para ter o discernimento que não pode tergiversar no enfrentamento ao crime organizado. Então, é o esforço dos fazendários que produz esse tipo de investimento. E o deputado Edilvan falava agora há pouco, esse tema da segurança pública é um tema muito discutido e, às vezes, de forma contaminada, ou enviesada, ou superficial, mas o deputado Edilvan falava há pouco e me estimulou a lembrar um livro do Newton Bonder. E o Newton Bonder, quero dar uma dica para vocês. Newton Bonder é um rabino e escritor, e tem uma peça dele fantástica, que é a peça mais longeva em cartaz no Brasil, chamada Minha Alma Imoral. Ela está sempre em cartaz em São Paulo, se você for em São Paulo, assista. Ele tem um livro que fala sobre as tendências, né, o pendor natural do ser humano para ser mais progressista ou mais conservador. Isso é uma característica, uma expressão natural da nossa existência, né, do fenômeno existencial humano. Então, não se trata de condenar quem é de direita ou quem é de esquerda. Nós precisamos ter esse olhar, o olhar de conservar e o olhar de progredir. É necessário isso para a gente elaborar sínteses que nos façam avançar. É importante que haja uma direita qualificada, é importante que haja uma esquerda qualificada. Então, não se trata de contrapor de forma maniqueísta esses extremos, mas há uma diferença muito grande, entre ser de direita, ou até ser de extrema direita do ponto de vista ideológico, e agir na política movido pelo ódio. A fala da Fernanda, ela traz indignação.
A indignação é filha do amor, não é filha do ódio. A indignação é que moveu Jesus a expulsar os vendilhões do templo. Isso vale para quem é conservador e vale para quem é progressista. Isso vale para quem é de direita e para quem é de esquerda. Então, quando o Edilvan fala de qualificar o debate, isso significa preservar a nossa democracia. Nós precisamos fazer desse processo eleitoral um processo de afirmação da sociedade brasileira em defesa do Estado democrático. Muito obrigado. Um bom Dia dos Namorados para todos. A minha fala final ela vai ser muito pessoal, né? Eu secretário de Educação, né, Fernanda? Eu auditor fiscal, né, servidor fazendário, eu me sentia útil enquanto servidor público na expressão da palavra. Quando eu fui eleito deputado, meu maior medo era saber se eu tinha alguma serventia. Eu digo, eu vou servir para alguma coisa neste cargo de deputado, não é só volta esta gravata. E hoje, passados 8 anos, eu entendo a importância dessa representação. Eu entendo fortemente. Eu me sinto firme, me sinto com mais conhecimento, mais maduro, e entendo a importância desse papel de parlamentar, especialmente com essa bandeira tão forte que é a educação. Mas esse reencontro aqui é também muito especial. Ele traz muitas emoções, lembranças, né? Porque você chega nesses lugares, às vezes esquece um pouco como é que você chegou lá, onde é que você passou, e eu fico vendo aqui, eu fui convidado uma vez para ser assessor da Delegacia Leste, a Helenildo me recebeu, não sabia nem andar naquele prédio, me acolheu, eu fico olhando para o Daniel. O Daniel, quando foi fazer o curso, ele não tinha onde ficar, não, ficava lá em casa. Ia almoçar lá em casa, né? Porque ele não... E aí eu fico vendo cada uma dessas pessoas aqui, né? E a importância que tiveram para mim, de eu estar nesse lugar. Então, minha fala final é de agradecer a cada um que, de uma forma ou de outra, ajudaram essa construção deste deputado que vos fala. Um grande abraço, bom fim de semana, obrigado ao Sintar pelo convite. Bom, gente, o momento realmente é de gratidão. Quero aqui agradecer ao sindicato, a todos que fazem o sindicato, por estar aqui com vocês e rever os amigos e os colegas de trabalho. Eu falei 12 anos fora, tive a oportunidade de ser deputado por 2 anos, administrar o Crato por 8 anos, cuidar da minha cidade. Acho que não tem coisa melhor, Fernando, do que você cuidar da sua cidade. E lá no Crato nós tivemos, aqui, como o Cialdini falou, a gente formou uma equipe na Secretaria de Finanças muito robusta, assim, com vontade de fazer diferente, para que o Crato, nós pegamos o Crato numa situação dificílima. Luiz Carlos lembra muito bem, servidores em atraso, agente de saúde com 15 meses de greve, o pessoal da saúde, e aí a gente passou a ter um contato direto com os servidores, criação da mesa permanente de negociação, encaminhamos lei para a Câmara, nós não criamos só de fato, nós criamos de direito também, encaminhamos mensagens para a Câmara Municipal. O Cialdini nos deu um suporte, Cialdini, sou muito grato, o suporte que você deu naquele momento, quero agradecer aqui de público, na presença dos fazendários, suporte muito grande com o novo Código Tributário do município. Levei o secretário, que o pessoal do Crato, eles são muito barristas. Você levar uma pessoa de fora para ser secretário, eles condenam logo. Convidei o Carlos Eduardo, o Edilvan conhece muito bem, e o Carlos Eduardo surpreendeu, aquele jeito dele, simples, mas, acima de tudo, de diálogo, conquistou o povo do Crato. Acho que foi o título cidadão cratense, por unanimidade, e que todos os vereadores, mesmo de oposição, estavam presentes para conceder o título cidadão cratense a Carlos Eduardo. E aí a gente fez realmente uma grande diferença. Em termos de... É óbvio que eu tive uma ajuda muito grande do ministro Camilo Santana, na época governador do Estado, mas nós fizemos o dever de casa, como o nosso amigo secretário falou, o quê? Criamos o Código Tributário e realmente fizemos o diferente, fizemos o dever de casa em ter contrapartidas para pagar os municípios, praticamos a justiça fiscal, a gente muito discute justiça fiscal, Rita, e pouco se pratica. Lá não. Nós demos isenção, e o nosso amigo Cialdini lembra, quem tinha um só imóvel e estava no CAD 1, nós demos a isenção do IPTU. É óbvio que para você fazer isso aí, você teria que, os demais, teria que buscar dos demais. O Crato só tinha 100 imóveis
com valor venal acima de R$200 mil, onde a gente sabe que o crato tem imóveis de 3, 4 milhões de reais. E aí a gente refez a planta genérica do município e deixamos o município com recursos, e foi o governo que mais investiu no crato. Tudo isso com uma equipe motivada e, acima de tudo, com vontade de trabalhar. Então, isso, para mim, foi, acho que, um grande orgulho, o mesmo orgulho que eu tenho de ser fazendário. E tudo isso, para que eu pudesse aplicar na cidade do Crato, eu aprendi com vocês, fazendário. Trabalhei aqui com várias pessoas que estão aqui, Aurelino, e você sabe muito bem disso. Foi aí que a gente aprendeu. E essa experiência eu levei para o Crato, e lá nós fizemos diferente, porque levei o nome Cefaz, que faz a grande diferença onde você estiver. É orgulho ser fazendário. Cada um de nós temos esse orgulho de ser fazendário. Então, a todos vocês, a nossa gratidão, que Deus abençoe, e viva a Secretaria da Fazenda! Bom, também agradecer a todos e a todas. Acho que a Fernanda colocou algo, pessoal, muito importante. Nós, fazendários, não podemos fugir do debate internacional. É muito importante, nesse momento, a gente se inserir também nessa grande discussão, porque o Brasil ameaça as grandes potências, né? Nós temos que ter esse olhar também sobre como nós podemos participar. Pessoal, o PIX é nosso. O PIX é brasileiro. E o melhor, pessoal, teve até um sobralense, viu, Fernanda? Que elaborou, que trabalhou na proposta do PIX. Então, assim, nós somos ameaças, porque nós temos povo, território e governo democrático. Isso ameaça qualquer nação. A gente precisa se inserir nesse debate também. Então, privilégio, estar aqui com esse grupo agora e sendo convidado por vocês. Para terminar, incluindo na pauta e não quebrando a pauta, eu trouxe 2 livros aqui para um sorteio. E aqui, pessoal, é uma alegria muito grande, e eu devo muito a vocês. O Concefaz, Fernando, nos convidou, a mim, o Pedro e a Cláudia de César, para fazer a 2ª publicação desse trabalho. É um trabalho de pesquisa que envolveu 124 países sobre a importância de tributos, gasto e PIB, paridade, poder de compra. Esse trabalho é único e respaldou muito a importância do Brasil tributar dividendos, tributar o capital, e respaldou demais a reforma tributária brasileira, né? O ministro Haddad recepcionou super bem o trabalho, e a gente teve uma alegria agora que o Concefaz quer que a gente faça uma 2ª edição. A gente não só vai atualizar os dados para 2025, mas a gente vai incluir outras análises sobre incidência tributária e a relação de gastos e incidência tributária. Então, trouxe aqui 2 livros para sortear entre vocês. E aguardem aí a 2ª edição do nosso trabalho, que eu devo muito a vocês. Obrigado. Eu vou ficar de pé e pediria que todos ficassem de pé e aplaudissem esses fazendários e amigos fazendários que representam tão bem a nossa categoria e estão do nosso lado. Pessoal da filmagem, das fotos, por favor, venham. Podemos sentar, por favor. Convidá-los para receberem as lembranças. Logo em seguida teremos a entrega da comenda Cajado de Cedro. As pessoas querem ver as caricaturas.
Vamos convidá-las a sentar, por gentileza, para um dos últimos atos do 10º Conefaz.